chegar a uma conclusão. Então, quando você tem, a única coisa que você tem a seu favor, a única coisa que pode impor a sua autoridade, tá certo? É a verdade que você está dizendo e as razões que você alega para sustentar aquilo. Então, você não está se prevalecendo de uma posição social. Você está, honestamente, se oferecendo para ser discutido, contestado e aperfeiçoado. Quantas vezes as pessoas já não me corrigiram o erro que eu cometi, alguém me escreve pelo Facebook, por e-mail, isso aqui está errado. Já acontece a toda hora. Então, eu acho que nós podemos, e acho que no Brasil, por incrível que pareça, o Brasil tem todas as condições propícias para isso. Por quê? Porque a instituição universitária está totalmente desmoralizada, ser o senhor professor doutor é uma coisa que provoca riso, né? O sujeito vem com o seu currículo universitário, a gente, está aqui meu currículo lá, né? Então, esse é objeto de chacota, e o Brasil é o país da esculhambação mesmo, a gente avacalha com tudo, então avacalha com os títulos universitários também. Então nós temos a condição de partir para uma nova etapa da filosofia. Não só eu, mas muita gente. Tinha uma pergunta? Pode, claro. Mas faça alto para... Tá. Voltando ao tema da filosofia moderna, e da diferença entre a filosofia moderna e anterior. Em suas aulas, você disse que uma das coisas que você percebeu a respeito de Kant foi que o projeto político dele, da sociedade racional, parecia vir antes e até fundamentar o projeto cognitivo dele. À luz da sua definição de filosofia, de a unidade do conhecimento, da unidade da consciência, eu queria saber se esse tipo de... com a mudança da casta sacerdotal, com a mudança dessa casta intelectual no Ocidente, e isso também se reflete na filosofia moderna como uma espécie de mudança de propósito da filosofia. Quer dizer, de repente a unidade do conhecimento da consciência está servida a um projeto político, a um projeto de sociedade, a um futuro, a um projeto do mundo, e a filosofia vem a reboco disso para justificar ou para fundamentar esse projeto. Essa pergunta é importantíssima. Quer dizer, existem milhões de livros sobre Kant, um autor enormemente estudado, mas eu nunca vi nenhum que assinalasse isso aí. Antes de Kant elaborar a sua teoria do conhecimento, a sua estética, etc., ele já tinha um projeto político pronto. Quer dizer, esse projeto político ele não é discutido em parte alguma, ele é tomado como se fosse premissa autoprobante. E se ele fez isso, então significa o seguinte: essa filosofia não tem fundamentos muito profundos. Um filósofo não pode começar aderindo a alguma coisa e passar o resto da vida justificando. Não, ele tem que investigar, ele tem que procurar e chegar a conclusões pelos 50, 60 anos de idade, e daí ele ensina. Isso é o trajeto normal da coisa. A filosofia não foi feita, vamos dizer, para moleque. Quer dizer, uma atividade filosófica ela começa a render seus frutos aos 40, 50, 60 anos. Quer dizer, já está praticando a filosofia antes, mas ele tem algo a ensinar, tem algo a dizer depois de uma certa idade. Quer dizer, é uma vida de investigação, onde você se abre de todo o coração a todas as influências. Você ouve as palavras dos sábios, claro que você vai ficar confuso, porque cada um diz uma coisa, mas você se abrir a esta confusão é o começo da história. Né? Quer dizer, Aristóteles, a filosofia começa com o espanto. Então você vê que tantas pessoas inteligentes e sérias disseram coisas totalmente contraditórias, e aquilo, como dizer, uma equação dentro de você, e daí você começa a sua investigação. Agora, se o sujeito já aderiu, já tinha a carteirinha de partido aos 20 anos de idade, o que ele fará em seguida não é sério. Quer dizer, ele não se expôs à dificuldade, ele está apenas justificando retroativamente coisas que ele já aderiu, não por motivos filosóficos, mas por alguma preferência pessoal. Então, eu gostaria de... comecei até a escrever um livro sobre Kant, espero terminar, mas é mais complicado, muito mais complicado do que a questão do método filosófico, reconstruindo a filosofia do Kant, tomando como base essas opções políticas iniciais. Mostrar que tudo mais foi uma justificação ex post facto de valores a que ele havia aderido e que ele não examinou filosoficamente, ele não analisou, ele simplesmente aderiu. Está entendendo? Então, isso aí também é muito comum nos pensadores modernos. Quando você vê, né, Karl Marx escreve o Manifesto Comunista quando ele não tinha nem 30 anos de idade, então já estava tudo dado ali. Quer dizer, como é que ele chegou a isso? Veja se existe algum momento na obra de Karl Marx
onde ele coloca em dúvida essas premissas e as examina e tenta fundamentá-las? Nada, nada, nada. Aquilo ali é como se fosse um artigo de fé. Quando você adere a uma crença religiosa, isso não é tão grave. Por quê? Porque a crença religiosa tem um nível de generalidade tal que ela é compatível com muitas filosofias diferentes. Mas se é um valor, vamos dizer, ético, político, etc., não, aí você já fechou a questão antes de começar a discussão. Isso aí é uma coisa que todo mundo faz. No Brasil, o pessoal adere ao marxismo quando ele está usando fralda, você está entendendo? E passa o resto da vida tentando justificar aquela porcaria. Então, não é esse sujeito que faz isso, não é um filósofo de maneira alguma. O filósofo ele tem que se entregar a um período de dúvida e perplexidade que pode ser bastante longo. 20, 30, 40 anos. Inclusive, se ele tem a fé religiosa, ele tem que colocar aquilo em dúvida sim e ficar na perplexidade. Ele não pode fugir disso. Né? Nós não recomendamos que todo mundo faça isso, porque tem pessoas que se entra uma dúvida na cabeça delas, a personalidade desmantela. Então, se você não tem envergadura intelectual para se dedicar a isso, então tu vai para casa e faz o que o padre mandou fazer e não enche o saco. Né? Mas se você tem a capacidade para isso, então você tem a obrigação de fazer. Expor-se à perplexidade, à dúvida, ao espanto. Né? Vamos supor que você não chega a conclusão nenhuma. Eu digo, tem muitos filósofos que não chegaram a conclusão alguma. Se você vê as obras de Henri Frédéric Amiel, filósofo suíço, acho que ele nunca chegou a conclusão nenhuma sobre nada, ele viveu na dúvida. Mas o conjunto das dúvidas dele é bom para nós. Ele aplana o caminho em muitos pontos. Está entendendo? Quer dizer, ninguém tem obrigação de chegar a conclusões. Mas você tem a obrigação de investigar honestamente. E esta questão da investigação honesta começa com o quê? Com a autoconsciência. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou querendo mesmo? Tá entendendo? Se você não tem esta translucidez dentro de você, tudo o que você vê do mundo exterior já está falseado por uma espécie de preconceito que você tem de início. Eu não estou querendo dizer que você vai ter que ser santo. Não, não é isso que eu estou falando. Você tem que ter a sinceridade interior. Você vai ser sincero, não só com as pessoas. Com as pessoas você pode ser sincero até certo ponto. Tá certo? Mas com Deus você tem que ser 100% sincero. Por quê? É aquele negócio que até já expliquei outro dia. O ser humano, cada ser humano, ele tem, evidentemente, um eu, que é o centro da personalidade dele, mas tem muita coisa nele que não é ele, que vem da hereditariedade, vem do meio social, vem de condições, então a parte nossa que não é personalizada, tá certo? Mas Deus não tem isso. Quando Deus se definiu, quem é você? Ele diz, eu sou o eu sou. Isso quer dizer que em Deus tudo é um eu. Ele não tem inconsciente, ele não tem tara genética, nem qualidade genética, tem nada disso. Tudo nele é ele mesmo. Então, o nosso eu, ele é deficiente. Nós temos que nos personalizar à medida que nós avançamos na vida. Vamos nos conhecendo. E este personalizar-se, ou seja, eu pegar as partes impessoais que tem em mim, eu assumi-las como minhas e transformar em opções conscientes, isto aí é quase que um processo de divinização. Você está seguindo o caminho de Deus, você está fazendo o que Deus faz. Você está fazendo a sua escala, ridiculamente pequena, tá certo? Mas Ele quer que você faça isso. Quando Jesus fala, sede perfeito como meu Pai é perfeito, fala, bom, como é que eu posso ser perfeito se eu só sou um pedaço de mim e o resto eu não tenho controle nenhum? Não dá. Então eu vou ter que começar por esta personalização da minha vida. Quantas vezes nós não temos ideias, impulsos, que nós mesmos não reconhecemos como nossos? Nós temos horror daquilo, mas aquilo está em nós. Então, o que eu vou fazer com isso agora? Sei lá, tem um vício, uma perversão, uma coisa assim. Fala, bom, eu não quero, mas isso é eu também. Então eu vou ter que trabalhar isso de alguma maneira, eu vou ter que assumir a responsabilidade disso aí. E na medida que você faz isso, você está praticando o método de Agostinho, o método da confissão. Então, o método da confissão limpa os seus olhos para que você veja o mundo e veja as outras pessoas, não com olhos projetivos, mas com olhos de quem quer a verdade. Né? E não quer uma justificação de uma coisa que você já acreditava antes. Uma das coisas que a gente nota no ambiente universitário e aqui especificamente no ambiente de seminários católicos, seminário de formação de sacerdotes, né? Exatamente essa realidade. Por exemplo, pessoal, se for num seminário hoje em dia,
todo mundo, você fala de teologia da libertação, todo mundo acha que isso é uma coisa que morreu. Isso não existe. Na prática. Parece... não tem esse negócio de marxismo. E, no entanto, as pessoas não se dão conta do quão marxistas elas são na forma de apresentar a teologia. Porque, na realidade, a teologia da libertação nada mais é do que a aplicação dentro da teologia da escola de Frankfurt. Teoria crítica. É teoria crítica. Então, quando o sujeito tem, dentro do seminário, o professor apresenta tudo, toda a história da teologia, a partir da mania da teoria crítica, de que por trás de cada ideia tem um interesse, eles não são capazes de enxergar que alguém busque a verdade com sinceridade, sem interesse algum, etc. Não, mas ali, ou seja, se o padre Paulo Ricardo está lá fazendo um hangout com o Olavo de Carvalho, ele tem algum interesse, né? Um interesse escondido, alguma coisa tem que estar... Tem, nós vamos vender o curso de Introdução ao Método Filosófico. Eu não prometi nenhum tostão pro padre, hein? Não, mas o interesse é mais perverso. Eles estão aí para justificar o sistema, né? Sei lá o quê. Os caras são desequilibrados nesse sentido. Não conseguem mais fazer filosofia por isso. Porque vê interesse em tudo, etc. Mas não se questionam aquilo que você estava dizendo, né? A agenda que já estava lá antes dele começar a pensar. O sujeito já tem uma agenda. Ele quer aquilo. Aí você desmonta o argumento dele. É interessante que a opção continua de pé e ele arranja outro argumento que não tem nada a ver. Entendeu? É impressionante. Eu vejo no convívio isso com pessoas assim, que assim, teoricamente parecem boas, gente de boa vontade, etc., mas não se dão conta dessa perversão interior de que elas tomaram uma opção e que você derruba o argumento, a opção continua de pé, ela constrói outro argumento, mas que é o contrário, antípoda do primeiro argumento, e que continua tudo lá, né? Essa coisa realmente que é muito importante a gente ter essa sinceridade inicial, de dizer, mas pera lá, será que são só os outros que têm interesse, ou será que eu não sou um interesseiro maior? É óbvio, né? Agora, isso aconteceu por causa do negócio da Revolução Cultural. É a estratégia do Antônio Gramsci. Nós vamos falar uma ideia aqui, outra ali. Nunca vamos dizer que isso é socialismo, nem muito menos marxismo. Daí diz o Antônio, isso é palavras dele, todo mundo ia ser socialista sem saber. E quando ele diz aquele negócio, o partido terá, então, o poder onipresente e invisível de um mandamento divino, que você obedece sem nem saber que foi Deus, né? Ou do imperativo categórico, quer dizer, aquilo que tem que ser de qualquer jeito, e você não consegue conceber de outra maneira. Isso que aconteceu na cultura, quer dizer, os caras estão repetindo coisa que foi Karl Marx que inventou, foi a teologia da libertação que inventou, mas ele nem sabe de onde saiu, porque aquilo se tornou natural. É isso que o Gramsci chama de domínio do senso comum, que é o senso comum, aquilo que todo mundo acredita. Nós vamos mudar o senso comum para que todo mundo comece a pensar como nós, sem saber que fomos nós que mudamos. Então, por exemplo, na estratégia gramsciana, vamos dizer, um psicoterapeuta ou um conselheiro matrimonial é muito mais importante do que um político que sobe no palanque com cartaz, entendeu? Porque você vai lá para tratar de uma neurose ou de um problema de casamento, o sujeito vai meter valores da Revolução Social, a Revolução Cultural Gramsciana na sua cabeça, sem você nem ter ouvido falar de Antônio Gramsci. Então, com isso, essa profissão de psicólogos, eles estragaram completamente, eles transformaram todos os psicólogos em manipuladores, né? Psicólogos, educadores, professores, padres, né? Então, o padre não vai chegar lá e falar, olha, Karl Marx disse isso assim, assim, eu li na Teologia da Libertação. Não, ele simplesmente faz o seu sermão passando aquelas coisas como se fosse a doutrina da igreja, como se fosse o próprio Jesus Cristo que tivesse dito assim. As pessoas chegam lá inocentemente e engolem aquilo. Chega daqui a pouco, a profecia do Antônio Gramsci se realiza. Todo mundo virou socialista sem saber. Agora, não existe escritor no mundo que tenha mais desprezo do que esse Antônio Gramsci, porque o sistema dele inteiro
É vigarice sistematizada. Ele aprendeu esse negócio com Maquiavel. Como enganar